Olá, pessoal. Nessa semana nós vamos continuar nossos estudos sobre a análise de complexidade de algoritmo, focando no conceito de grau de complexidade, ok? Ah, Continuando, né, só recapitulando um pouquinho o que nós vimos já, né, nas últimas aulas, a gente pode falar de vários tipos de complexidade de algoritmo. As duas principais são a complexidade espacial, que tem a ver com a quantidade de recursos, ou de memória, normalmente, né, o recurso principal utilizado é memória, que um algoritmo usa, né, para resolver um problema. E nós temos a complexidade temporal, que é a quantidade de tempo que o algoritmo leva para resolver um problema. Em todos esses dois casos, normalmente essa complexidade varia de acordo com o tamanho da entrada. Quanto maior a entrada, mais tempo ele leva e mais recursos ele precisa, né, para resolver o problema. Neste curso, já falamos isso na semana passada, né, volto a ressaltar, nós estamos interessados em calcular a complexidade temporal. Tanto é que nós sempre fizemos na semana passada aquelas funções, né, que nos dão o tempo de execução em função do tamanho da entrada. Então, essas análises que nós temos feito, normalmente nós temos chegado a funções, né, que consideram o tamanho da entrada e o número de instruções executadas pelo algoritmo. Por consequência, né, como cada função leva um determinado tempo, quanto maior o número de instruções, né, maior vai ser o tempo executado. Então, a gente sempre considera a entrada e o número de instruções. Né? Ah, e o que é esse tamanho da entrada? O tamanho da entrada pode ser quantidade de registro num vetor, num arquivo, enfim, o número de elementos que vão ser considerados pelo algoritmo na hora dele ser executado. E aí o tempo de execução vai ser uma função t de n, onde n é o tamanho da entrada, ou seja, é uma função que varia de acordo com n, ok? Isso aí é só uma revisando o que nós já vimos, né, semana passada. Então, nós estamos falando aí de uma taxa de crescimento do tempo em função do tamanho da entrada. É essa taxa que é chamada de complexidade do algoritmo. E aí ela permite que a gente classifique o algoritmo segundo sua categoria de complexidade ou ordem de complexidade. Né? A palavra que a gente normalmente vê na literatura é ordem de complexidade do algoritmo. Ok? Então, essa ordem de complexidade, na verdade, nos dá uma ideia de qual é a tendência de crescimento do tempo de execução desse algoritmo de acordo com o crescimento do tamanho da entrada. Né? A gente chama isso de comportamento assintótico do algoritmo, ou seja, quando uma entrada tende ao infinito, como tende a crescer o tamanho, o tempo de execução desse algoritmo. Né? Essa análise dessa tendência, nós dizemos que nós estamos analisando o comportamento assintótico desse algoritmo. Ok? Para calcular esse comportamento assintótico, a gente pode levar em consideração três perspectivas: o melhor caso, o caso médio e o pior caso. Ok? Nessas três perspectivas, a nossa função, né, de tempo vai ser em função do tamanho de entrada. Ok? Então vamos lá, vamos pensar aqui, só um exemplo, né? Vamos pensar numa busca em um vetor que esteja ordenado. Então nós temos um vetor de números inteiros, esses números estão ordenados dentro do vetor. E eu quero buscar por um número qualquer. Por exemplo, eu quero buscar pelo número 89 nesse vetor que está ordenado. Qual que é o melhor caso? Ora, se eu começo a buscar do primeiro elemento do vetor, né, do índice 0 para o índice n do vetor, o melhor caso para mim é que o 89 esteja no índice 0. Por quê? Se ele estiver no índice 0, esse índice é o primeiro que eu vou procurar, eu já vou achar e devolver. Ou seja, se no melhor caso, que é o caso de estar no índice 0, independente do tamanho do vetor, o meu retorno, né, o meu tempo de execução vai ser constante. Né? Então, a gente diz que no melhor caso, a ordem de complexidade é O de 1. Depois a gente vai falar melhor do que é esse O de 1, beleza? O que me importa agora é que vocês entendam por que esse é o melhor caso da busca. Ora, por que ele é o melhor caso? Porque se o primeiro elemento for o primeiro do vetor, né, eu já acho ele de cara. Mas será que esse é o único caso? Ora, vamos avaliar.
Se esse vetor estiver ordenado, se eu tenho a garantia que ele está ordenado, o que eu sei? Que o segundo elemento é maior do que o primeiro, o terceiro é maior que o segundo e por aí vai. Então, se eu estiver procurando pelo elemento 89, por exemplo, e eu vejo que o primeiro elemento do vetor já é maior do que 89, então eu posso concluir que este elemento não está no vetor. Concorda? Por exemplo, se o primeiro elemento do vetor for o número 100, eu estou procurando pelo 89 e sei que esse vetor está ordenado, não adianta eu procurar depois do 100, porque depois do 100 só vai ter números maiores que o 100 e o 89 é menor que o 100. Então eu já sei que ele não está no vetor também. Ok? Então, na verdade, o meu melhor caso nessa busca em um vetor ordenado é quando eu busco por elementos que sejam menores ou iguais ao primeiro elemento. E esse tempo de busca é constante. Qual que seria o pior caso? Ora, o pior caso é eu ter que rodar o vetor todinho, né, olhando elemento por elemento, e não encontrar, né? Ou encontrar no último elemento do vetor, ok? Então, eu vou sair fazendo comparações com todos os elementos. Se o vetor tiver 100 elementos, eu vou ter que fazer 100 comparações. Então, note que no pior caso, você vai ter um número qualquer, né, um número x de operações sendo repetidas n vezes, ok? E o caso médio? Ora, o caso médio seria encontrar o elemento no meio do vetor, né? Então, na verdade, não seria bem isso, né? Na verdade, seria a probabilidade, seria encontrar o elemento, o elemento como sendo o primeiro do vetor, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, ou não encontrar em momento nenhum, né? E fazer as probabilidades de cada coisa dessa. Como isso vai depender muito do tipo, né, de problema com o qual a gente esteja lidando, o caso médio é realmente complexo, né? Nesse caso, se nós supuséssemos que o elemento vai ser encontrado no vetor, ok? E que a chance de ser encontrado em qualquer ponto do vetor é a mesma, seria equivalente a nós considerarmos que ele seria encontrado no meio do vetor, ou seja, que eu andaria n sobre 2 elementos, ok? Mas, se a gente considerar que ele não vai ser encontrado, qual que é a probabilidade dele não ser encontrado e ser menor do que o primeiro, e qual a probabilidade dele não ser encontrado e ser maior do que o último? Né? Não sei. E qual a relação dessa probabilidade em relação ao meio? Ou seja, isso depende muito de em que contexto você vai estar trabalhando, com quais dados você vai estar trabalhando. Então não é trivial mesmo falar do caso médio, ok? Se a gente quiser simplificar nessa busca num vetor ordenado, nós poderíamos considerar que, se considerássemos, né, que ela vai ser sempre encontrado, aí sim, o caso médio seria percorrer até o meio do vetor, ou seja, fazer n sobre 2 comparações, né? Então, dentro dessas três perspectivas, em geral, a discussão de grau de complexidade se concentra no pior caso, por três razões principais. Primeiro, que o pior caso, por definição, é um limite superior de tempo, né? O pior caso é aquele que leva mais tempo. Então, se você garantir que o algoritmo te dá um retorno satisfatório no pior caso, você está garantindo em qualquer outro caso, né? O segundo motivo é que para alguns algoritmos o pior caso ocorre com muita frequência. Por exemplo, nós estávamos falando que o nosso pior caso é o elemento ser maior ou igual, né, na busca em um vetor ordenado, é o elemento ser maior ou igual que o último elemento do vetor. Se nós pensássemos numa busca num vetor que não está ordenado, o pior caso seria buscar por um elemento qualquer que não está no vetor, né? Por quê? Porque como não está ordenado, para saber que não está no vetor, você teria que passar por todos os elementos. Então, se você tiver muita busca por elementos que não fazem parte do vetor, né, você vai ter muita busca do pior caso. Então, esse é um dos motivos, né, para você levar em consideração o pior caso ao invés do médio ou do menor, do melhor caso, né? E por fim, o último motivo é que muitas vezes o caso médio tem mesmo limite assintótico que o pior caso. Por exemplo, naquele caso da busca que nós estávamos falando, se nós considerássemos que o caso médio é x operações feitas n sobre 2 vezes,
né? E que o pior caso são x operações feitas n vezes, note que num nós vamos ter x vezes n, né? Na outra nós vamos ter x sobre 2 vezes n. Ou seja, de qualquer forma, o limite assintótico é linear, é n. A gente vai ver mais para frente, né, logo em seguida, por que é n nos dois casos. Mas, já antecipando, o que importa é o grau da equação, né, de complexidade. Ambas são lineares. Então, por quê? Porque significa que o tempo de execução vai aumentar proporcionalmente, né, linearmente, com relação ao aumento do tamanho da entrada. Então, como muitas vezes o caso médio tem o mesmo limite assintótico que o pior caso, não faz sentido você parar para falar no caso médio. Mas dessas três aqui, né, dessas três razões principais para a gente se concentrar no pior caso, sem dúvida, a primeira é a que mais justifica isso, né, que é o fato de o pior caso ser um limite superior, né, quanto ao tempo de execução. Então, você garantindo um desempenho satisfatório no pior caso, está garantindo em qualquer outro caso, né? E aqui a gente tem essa ideia de que esse fato de que o que constitui uma entrada média, né, não é trivial, né? O que a gente estava discutindo anteriormente, né, sobre a busca em um vetor ordenado. O que seria a média, né? Se ele se encontrar no meio do vetor, mas suponha que 90% das buscas o elemento buscado não está no vetor. Então a média, será que realmente seria encontrar no meio do vetor? Né? Então o caso médio, de fato, nem sempre é fácil de definir o que seria esse caso médio. Então, por todos esses motivos, a gente vai se concentrar aqui, e é normalmente o que se faz em análise de algoritmo, concentra-se no pior caso. Ok? Então, o conceito principal que nós vamos usar hoje é esse conceito de taxa ou ordem de crescimento, ou também conhecido como ordem de complexidade, né, do algoritmo. Essa ordem de complexidade é simplesmente considerar qual que é o elemento de mais alta ordem do seu polinômio, né, que representa a sua função de tempo de execução. Então, por exemplo, se sua função de tempo de execução for a vezes n ao cubo mais b vezes n ao quadrado mais c vezes n ou menos c vezes n, tanto faz, ou mais d, você desconsidera todas as constantes, ou seja, a, b, c e d, e pega simplesmente o elemento de mais alto grau do seu polinômio, que é o n ao cubo. Então, neste caso aqui, por exemplo, nós dizemos que a ordem de complexidade deste algoritmo é n ao cubo, ok? Então, é por isso que eu estava falando que, no caso anterior, né, se fosse o pior caso na busca por um elemento em um vetor, né, seria x operações feitas n vezes, então seria x vezes n. Já o caso médio, nós hipotetizamos, né, aquela possibilidade de que a busca em qualquer posição teria a mesma probabilidade, e aí neste caso seria x operações vezes n sobre 2, ok? Então, a constante em 1, na primeira, que multiplica n, é x, na segunda é x sobre 2. Então, na verdade, a constante vai ser ignorada e ambos são de ordem de crescimento n. Então, neste caso que a gente falou, né, no exemplo que nós demos, tanto o pior caso quanto o caso médio tem ordem de complexidade n. Beleza? Aqui nós temos, nessa equação aqui, por exemplo, 8n ao cubo mais 4n menos 10, suponha que nós fizéssemos a equação do algoritmo, como nós vimos na última aula, e chegássemos a essa equação aqui. Bom, se nós chegássemos a isso, nós diríamos que a ordem de crescimento desse algoritmo é n ao cubo, porque a gente pega o termo de maior grau e desconsidera a constante que o multiplica, né? Na verdade, o que significa isso? Por que a gente fala que ela é de n ao cubo? Porque, no final das contas, cada vez que você aumentar o tamanho da sua entrada, o tempo de execução vai ser aumentado em 8 vezes
aquela diferença ao cubo mais 4 vezes a diferença. Note, se esse n for grande o suficiente, esse termo aqui, ó, vai ficar tão grande que esses outros termos vão ser irrisórios. Então, por exemplo, suponha que o n seja 1000. N ao cubo vai ser 1 bilhão. Então, você vai ter aqui 8 bilhões mais 4.000. Pô, 4.000 em relação... Então, você vai ter 8 bilhões, 4.000 menos 10, 8 bilhões, 3.990. Esses 3.990 é irrelevante perto de 8 bilhões. Então, você pode desconsiderar essa parte aqui, né? E isso aqui quer dizer, então, que quando você tem uma entrada grande, o seu tempo de execução vai variar de acordo com o cubo do tamanho da variação da entrada, ok? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora, quando a gente falar dessas notações assintóticas. A primeira notação assintótica sobre a qual a gente vai falar é a O maiúsculo, mais conhecido como Big O. O que é essa notação Big O? Quando eu falo que uma função é Big O de g de n, né, quando eu falo que um algoritmo, desculpa, é Big O de uma função g de n, o que eu estou falando é o seguinte, eu estou falando que existe uma constante c que multiplicado por g de n vai fazer com que a minha função de execução esteja sempre entre 0 e c vezes g de n. Ou seja, quando eu falo que a minha função de crescimento é Big O de uma função g de n, eu estou falando que g de n é o limite assintótico superior daquela função, ou seja, que é possível encontrar um c que multiplicado por g de n, a minha função vai ficar sempre por baixo de c g de n. É isso que O g de n diz. Então, fazendo uma interpretação gráfica, né, é como se eu estou definindo que eu vou ter sempre a minha função desenhada embaixo daquele gráfico CG de n. Por exemplo, vamos voltar a essa nossa função aqui. 8n ao cubo mais 4n menos 10. Ora, isso aqui é Big O de n ao cubo, né? Por quê? Porque se eu desconsiderar todo o resto aqui, eu tenho que n ao cubo é minha ordem de complexidade. O que significa dizer que ela é Big O de n ao cubo? Isso significa que é possível eu achar, né, um C que multiplicado por n vai fazer com que a minha função esteja sempre abaixo de C vezes n ao cubo. Por exemplo, vamos supor que eu coloque esse C igual a 10, por exemplo. Ora, será que essa minha função aqui vai ser sempre menor que 10n ao cubo, considerando sempre os números positivos, né? Porque a minha entrada vai ser sempre maior que zero, né? Então, se eu tiver uma entrada de tamanho 1, isso aqui está me dando o quê? 8 mais 4 menos 10, 2. Ok? 10n ao cubo me dá 9. Se eu tenho uma entrada de tamanho 2, aqui eu vou ter 8 vezes 8, 64. 64 mais 64 menos 2, que vai dar 62. Se eu tivesse 10n ao cubo, seria 2 ao cubo, 8 vezes 10, 80, né? Então, você estaria mais distante ainda. Então, o que você nota? Se eu fizer 10n ao cubo, essa minha função aqui vai ser sempre menor do que 10n ao cubo. Para qualquer número que eu colocar, o resultado dela vai ser menor do que 10n ao cubo. Então, eu encontrei um c que multiplicado por n ao cubo, a minha função vai estar sempre menor do que ela. Então, assim, eu posso dizer que a minha função é Big O de n ao cubo, neste caso, né? Então, o macete é sempre você pegar e considerar o maior grau da sua função, né? E aí você vai ter certeza que ela é Big O dessa função. Então, por exemplo, se a minha função é 13n mais 22,
eu tenho certeza que essa função é big O de n. Por quê? O que quer dizer ela ser big O de n? Quer dizer que eu consigo achar uma constante que multiplicada por n vai ser sempre maior do que essa minha função. Neste caso aqui, vamos supor que n fosse 30, que o c é 30. Então, 13, 30 não vai dar, né? Na verdade, eu tinha que colocar aí 40, por exemplo. 13n mais 22 para n igual a 1 vai me dar 35. Para n igual a 2, vai me dar 26 mais 22, 48. Se eu tivesse 40n, para n igual a 1 já daria 40, que é maior que 35. Igual a 2 daria 80, que é maior do que os 48, e por aí vai. Então, assim, é matematicamente provado, eu não vou entrar aqui em provas matemáticas, né, porque não é o nosso objetivo, que se você pegar só o termo de mais alta ordem, você consegue sempre achar uma constante que multiplicado por esse termo vai formar uma função que é sempre acima da sua função. Ou seja, você está matematicamente provado que o termo de maior grau da sua equação define o limite assintótico superior da sua função. Beleza? Então, resumindo, se eu chego a uma equação igual a essa aqui, ela é O de n. Essa aqui ela é O de n ao cubo. Por quê? Porque o termo maior que eu tenho é o termo de maior grau do meu polinômio é n ao cubo. Né? Então ela é O de n ao cubo. Um outro ponto que é interessante dizer é que toda vez que a gente fala que é O de alguma coisa, nós estamos falando do pior caso, ok? Sempre nós vamos tratar do pior caso. Então, quando eu falo, essa aqui é O de n ao cubo, isso eu estou, na verdade, querendo dizer que ela é O de n ao cubo no pior caso. Beleza? Fica implícito isso, a gente não vai ficar repetindo isso. Então, mas a notação O não é a única, né? A gente tem a notação ômega também. O que é a notação ômega? Enquanto a notação O define o limite assintótico superior da sua equação, né, do seu algoritmo, a função ômega define o limite assintótico inferior, né, desse algoritmo. Ou seja, enquanto falar que uma função é O de n, por exemplo, significa que é possível achar um c, tal que c vezes n vai estar sempre acima da minha função. Se eu falo que minha função é ômega de n, significa que é possível achar um c, tal que c vezes n está sempre abaixo da minha função. Ok? Então, a ordem de crescimento, né, para você falar que algo é ômega de n, você tem que achar um c que esteja sempre abaixo. Então, vamos voltar aqui no nosso exemplo. Né? 13n ao quadrado, 13n mais 22 era a nossa função. Nós já conseguimos mostrar que ela é O de n. Por quê? Porque a gente achou um c que multiplicado por n vai ser sempre maior que ela, que no caso aqui a gente usou o 40, mas existem vários outros. Mas será que eu consigo achar um c que multiplicado por n vai ser sempre menor que ela? Pô, isso aí é mais fácil ainda, né? Porque se eu simplesmente elimino 22 e uso c igual a 13, ou seja, vou ter sempre 13n. Ora, 13n mais 22 é sempre maior do que 13n. Isso é óbvio, né? Se eu pego 13n e soma ele 22, independente do valor de n, ele vai ser maior do que se eu tivesse simplesmente 13n. Então, toda vez que eu tenho uma função desse tipo, né, eu posso dizer que ela, eu já mostrei anteriormente que eu posso dizer que ela é big O de n, mas agora eu também posso dizer que ela é ômega de n. A mesma coisa acontece aqui, né, no 4n, no 8n ao cubo mais 4n menos 10. Na verdade aqui não é tão óbvio, porque esse menos 10 aqui, dependendo do valor de n, pode dar negativo, o que vai fazer com que nem sempre 8n ao cubo seja maior do que isso aqui. Mas se eu fizer, por exemplo, 11n ao cubo,
Desculpa, não vai ser nem sempre menor do que isso aqui. Mas se eu fizer, por exemplo, 5n ao cubo, vai ser sempre menor que isso aqui. Então eu posso garantir que isso aqui também é ômega de n, ok? E por fim, a gente tem a notação θ. O que é a notação θ? Se falar que uma função é θ de n, significa que ela é O de n e ômega de n ao mesmo tempo. Beleza? Então, θ a gente chama de limite assintótico restrito de uma função. Né? Isso significa que ela é tanto O de n, ou seja, é tanto o limite assintótico superior, como também ômega de n, ou seja, é também o limite assintótico inferior. Onde eu estou falando n, na verdade, não seria n, né? Seria uma função qualquer, um g de n. Né? Porque eu estou usando n só para exemplificar. Então, no nosso caso aqui, deste exemplo, de 13n mais 22, nós conseguimos mostrar que ela é O de n e que ela é também θ de n. Então, 13n mais 20... desculpa, é O de n, mas também é ômega de n. Então, 13n mais 22 é θ de n. Já 8n ao cubo mais 4n menos 10 é O de n ao cubo e ômega de n ao cubo. Então, ela é também θ de n ao cubo. Ok? Aqui nós temos a representação gráfica, né? Então, olha, eu falar que uma função é O de g de n, significa isso aqui, ó. A partir de um determinado ponto, para todo, é possível achar um c que multiplicado por g de n, o c vezes g de n vai estar sempre acima da minha função f de n. Então, quando isso acontece, a minha função é O de g de n. O que é ômega de g de n? Significa que é possível achar um c, tal que depois de um certo ponto a minha função vai estar sempre acima de c vezes g de n. E o θ é a junção das duas coisas. É possível achar um C1 e um C2, tal que a minha função a partir de um ponto vai estar sempre acima de C1 vezes g de n e abaixo de C2 vezes g de n. Ok? Uma coisa que é interessante a gente notar é que o O, o θ, o O e o θ para funções, ele funciona análogo ao maior e menor na hora de comparação de números. Então, na hora que eu falo que a minha função é O de g de n, eu estou dizendo, a grosso modo, que a minha função é menor ou igual a g de n. Ou seja, ela tem uma taxa de crescimento menor ou igual a g de n. Né? Já quando eu falo que ela é ômega, eu estou falando que ela é maior ou igual a g de n. Né? Quando eu falo θ, eu estou dizendo que ela tem exatamente o mesmo grau de crescimento de g de n. Então ela é ômega e θ ao mesmo tempo. A gente tem aqui o small o, né, que é o big O, nós temos o small o e nós temos o ômega minúsculo, que ao invés de ser maior ou igual, menor ou igual, é só menor ou maior. Mas não vamos nem passar por isso não, porque é uma notação muito menos usada. Né? O que interessa para a gente é big O, ômega e θ. Ok? Então, assim, da mesma forma que acontece com números, né? Se um número é, por exemplo, vamos supor vamos pegar três números. Vamos pegar o número 2, 5 e 8. Né? O 5 é maior que o 2. O 8 é maior que o 5. Por transitividade, a gente chega à conclusão que o quê? Que o 8 é também maior que o 2. Correto? A mesma coisa acontece com as funções. Se eu pego e falo que a minha função é big O de n, ou seja, ela é limitada superiormente por n, ou seja, ela é menor ou igual a n, ela também é big O de n ao cubo. Correto? Por quê? Porque se n ao cubo é maior do que n e n é maior do que a minha função, logo n ao cubo vai ser maior que a minha função. Então, se minha função é big O de n, ela também é big O de n ao cubo. Mas ela não é θ de n ao cubo. Beleza? Por quê? Por que ela não é θ de n ao cubo? Porque ela não vai ser ômega
de n ao cubo, ok? Então, tudo o que é polinômio, né, quando nós temos um polinômio, por exemplo, se eu tiver 50n ao quadrado mais 42, 50n ao quadrado mais 42, isso é O de n ao quadrado, é ômega de n ao quadrado e, consequentemente, θ de n ao quadrado, ok? Ela também vai ser O de n ao cubo, por quê? Ora, se ela vai se comportar sempre menor ou igual a c vezes n ao quadrado, e c vezes n ao quadrado é menor do que c vezes n ao cubo, né? Então, a minha função também vai estar sempre menor do que c vezes n ao cubo. Então, essa função, né, que de 50n ao quadrado mais 42, por exemplo, que é O ômega e θ de n ao quadrado, ela também é O de n ao cubo. Mas ela não é ômega de n ao cubo, porque ela vai estar sempre abaixo de n ao cubo, mas não é possível achar um c vezes n ao cubo que seja sempre menor do que ela. Mas, em compensação, ela é ômega de n. Por quê? Ora, se ela está sempre acima, se é sempre possível achar um c, tal que ela esteja acima de c vezes n ao quadrado, e c vezes n é sempre menor do que c vezes n ao quadrado, a minha função também vai estar sempre acima de c vezes n ao quadrado. Então ela também vai ser ômega de n, mas ela não é θ de n, por quê? Porque ela não é O de n, ok? Nós vamos dar mais alguns exemplos ainda nessa aula. Vamos lá. Outro aspecto que a gente tem que considerar é essa, digamos assim, aritmética dos graus de complexidade, né? Se eu tenho uma função qualquer, que é f de n, então eu posso dizer que o limite assintótico superior dela, ou seja, ela é O de f de n, ela é O dela mesma, né? Então, lembrando, se a gente tem um polinômio qualquer, a gente pode desconsiderar todas as constantes e todos os termos de menor ordem e falar que aquele polinômio é O do termo de maior ordem, ok? Se eu tiver c vezes um elemento qualquer, ainda assim ela é O dessa função qualquer. Então, por exemplo, independente de ser 40n ao quadrado, 50n ao quadrado ou 1000n ao quadrado, qualquer uma dessas aí vai ser O de n ao quadrado, ok? Então, se a minha função for n ao quadrado mais 42, é O de n ao quadrado. Se for 45n ao quadrado mais 42, ainda assim ela é O de n ao quadrado. E se for 5n ao quadrado mais 10n ao quadrado, que vai dar... Bom, pensa bem, 5n ao quadrado mais 10n ao quadrado vai dar 15n ao quadrado. Então a gente volta para esse caso aqui, ou seja, também é O de n ao quadrado. Agora suponha que eu tenho duas funções de grau diferentes. Por exemplo, 45n ao quadrado mais 4n. Ora, eu vou pegar o que tiver maior grau entre n ao quadrado e 4n. Desculpa, entre 45n ao quadrado e 4n. Ou seja, 45n ao quadrado mais 4n é O de n ao quadrado. Por fim, suponha que eu tenha 4n ao quadrado vezes n. Ora, 4n ao quadrado vezes n é igual a 4n ao cubo. Se é igual a 4n ao cubo, isso vai ser O de n ao cubo, ou seja, eu multiplico, né, as duas e vai aumentar o grau mesmo. Se eu tiver 45n vezes n mais 1, por exemplo, vai me dar 45n ao quadrado mais 45n. E aí, então, ela vai ser O de n ao quadrado, ok? Então, é sempre pegar o termo de maior grau. Se você tem uma multiplicação, você vai multiplicar os dois termos e aí você vai ter um grau ainda maior. Se você tem uma soma, você vai desconsiderar os de menor grau e vai pegar os de maior grau. Sempre assim, ok? Então, vamos lá. Vamos começar a pensar em padrões. Primeiro padrão, quando você tem um comando simples, ou seja, o tempo de execução é constante, a gente vai ter uma coisa que é O de uma constante. As constantes a gente sempre desconsidera na hora de definir a ordem de complexidade, não é isso? Então vai ser O de 1. Por isso que eu falei lá no começo da aula que no melhor caso, uma busca
né, em um vetor seria O de 1. Por quê? Olha, o melhor caso vai ser sempre o primeiro, ou seja, vai ser sempre uma quantidade constante, né, de comparações, que é uma comparação para chegar no primeiro elemento, mais os comandos de impressão, né? Então, o tempo de execução vai ser constante, vai ser O de 1, beleza? Já quando eu tenho uma sequência de comandos, né? Ah, essa sequência, se ela for constante, também vai ser O de 1. Mas se ela variar de acordo com o tamanho da entrada, aí nós temos que ver como que é essa variação, né? Que é o que nós fizemos nas avaliações anteriores, né? Na semana anterior, né? Se eu tenho um if, eu tenho que verificar qual que é a probabilidade de cada laço do if executar, né? E aí vai depender muito, né, de algoritmo para algoritmo, né? Então, você tem que verificar qual que é a, a complexidade maior, se a complexidade maior está no if ou no else. E aí você vai considerar essa complexidade maior. Quando a gente tem repetições, né, a gente vai falar mais disso mais à frente, mas a gente já viu, né, nos exercícios anteriores que se essa repetição varia só de acordo com n e entra uma vez só, então vai ser O de n. Se você tem dois vetores, um dentro do outro, os dois variam de acordo com n, provavelmente vai ser O de n ao quadrado e por aí vai. E quando você tem procedimentos, né, tudo vai depender de como é o algoritmo desse procedimento. Se ele for recursivo, a gente pode ter aquelas recorrências que a gente também já viu na última aula, né? Então vamos só continuar aqui. Aqui a gente tem uma listinha que me fala quais são as menores ordens de crescimento para as maiores, né? Então, o melhor algoritmo de todos, ou seja, o que tende a ser mais rápido, né, são os constantes, ou seja, os que são O de 1. Em segundo lugar, os lineares, ou seja, quando é O de n. Em terceiro lugar, as logarítmicas, ou seja, quando é O de log de n. Opa, isso aqui está errado, desculpa. Em terceiro lugar, em segundo lugar é a logarítmica, em terceiro lugar é a linear. Tá? Isso aqui está invertido. Em quarto lugar é a log linear, ou seja, n log de n. Em quinto lugar é quando é n ao quadrado, em sexto n ao cubo, em sétimo exponencial, que é O de 2 elevado a n, em oitava fatorial, que é O de n fatorial. A gente vai ver alguns exemplos aqui, né? Então vamos lá, o exemplo de algo constante é quando o algoritmo depende do tamanho da entrada, né? A gente já falou disso. Por exemplo, suponha que você tem um if, e aí se tal coisa acontecer, então, por exemplo, se o tamanho do vetor for maior que 10, eu imprimir vetor grande, se não um vetor pequeno. Note que independente do tamanho do vetor, eu vou fazer só uma comparação e uma impressão. Então o tempo aí seria constante, né? Então, se eu sair contando a quantidade de comparações, eu teria aqui, ó, se tamanho do vetor maior que 10, eu vou ter que recuperar o tamanho do vetor, recuperar o valor de 10 e a comparação. Então, são 3 comparações. E eu vou fazer um print aqui, um print de uma constante falando, vetor grande. Vamos considerar que esse print também seja uma operação só, que não é, mas para simplificar. Então eu faria 3 operações aqui mais uma do print. E se não for, a mesma coisa, 3 aqui mais uma do print. Então em qualquer caso eu estaria fazendo 4 operações. Ou seja, é um número constante de operações. Então eu diria que esse algoritmo é O de 1. Beleza? Um algoritmo linear. Algoritmos como este aqui, né, onde você tem um for, onde esse for varia de 1 a n, ou seja, ele vai entrar aqui, ou de 0 a n, né? Ele vai, de 0 a menor do que n, ele vai entrar aqui n vezes, né? E aí, cada uma dessas n vezes, ele vai executar esse if, né? Então, aqui a gente já vai ter 3, né, operações vezes n, né? Aqui a gente vai ter mais 5 vezes n, enfim. E aí,
algumas vezes aqui vai entrar aqui, em outras vai entrar aqui. Vamos supor que seja meio a meio. Aqui vai entrar n-2 vezes a quantidade de operação, n-2 vezes a quantidade de operação. Então, o que a gente nota? Todas essas linhas aqui vão ser multiplicadas por n. Então, e essa aqui, né, que é a primeira operação, vai ser uma constante. Então, a gente não precisa fazer as contas para notar que o termo de mais alto grau da equação do tempo de execução desse algoritmo aqui vai ser n. Então, esse algoritmo aqui é Big O de n. Então, é por isso que na aula passada eu cheguei até a comentar em alguns momentos que a gente estava aprendendo a fazer essas contas, vendo de onde vem, mas que a gente não precisaria fazer as contas para chegar à conclusão de qual é a ordem de complexidade de um algoritmo, né? Então, algoritmos com essa cara aqui, ó, eles vão ser O de n. Por quê? Porque, claramente, até se vocês pegarem os exercícios feitos na semana passada, vocês vão notar isso, o elemento de maior grau na função de tempo de execução desse algoritmo aqui vai ser n. Porque esse aqui não é uma constante, esse aqui vai ser alguma coisa multiplicado por n mais 1, aqui vai ser alguma coisa multiplicada por n, aqui alguma coisa multiplicada por n, aqui alguma coisa multiplicada por algo menor do que n, né? Talvez n dividido por 2, n dividido por 3, vai depender aí da probabilidade dele entrar no if ou não, né? E aqui o contrário. Então, no final das contas, a gente chega à conclusão que esse aqui é O de n. A gente tem alguns que são logarítmicos, são O de log de n, que são funções logarítmicas, né? Quando é que isso acontece? Quando você tem uma busca ou um laço em que o seu objeto de busca é sempre dividido por 2 a cada interação. Teve um exercício da lista que a gente fazia exatamente isso, era um for, né? E o n, o i que controlava o for, no incremento ele era sempre multiplicado por 2. Então o que acontecia? Ele ia entrar nesse for log de n na base 2 vezes. Então, por exemplo, se eu fizesse um for indo com n igual a 8, né, o i começaria em 1 e entraria enquanto fosse menor que 8. Ou seja, ele ia entrar com 1, multiplicar por 2, né, então ia ficar 2. Ia entrar, multiplicar por 2, ia virar 4, ia entrar, multiplicar por 2 ia virar 8 e não entrava mais. Então, quando fosse 8, ele ia entrar 3 vezes, que é exatamente o log de 8 na base 2. Então, sempre que você tiver uma entrada que sempre vai se dividindo ao meio, né, esse algoritmo vai ser log de n, ok? Aqui ó, a gente faz exatamente isso, só que com um algoritmo recursivo, né? E não um laço, mas a ideia é exatamente a mesma, vai quebrando ao meio. Quando a gente faz buscas em árvores binárias, né, a gente não precisa nem olhar o algoritmo da árvore, vamos pensar só numa busca em uma árvore binária. Se você considerar que essa árvore está perfeitamente balanceada, ou seja, que todas as sub-árvores esquerdas são iguais às direitas, né? Você, a cada vez que você sair da raiz, por exemplo, você pegou e comparou com a raiz. Ah, o elemento que eu estou procurando é maior que a raiz. Então você já elimina a sub-árvore esquerda e vai só para a direita. Quando você faz isso, você está dividindo o seu objeto de busca por 2, né? Considerando, claro, que a árvore esteja totalmente balanceada, perfeitamente balanceada, beleza? Então, aí beleza, eu fui para a árvore da direita, né? Eliminei toda a árvore da esquerda. Se ela está completamente balanceada, a direita e a esquerda são do mesmo tamanho. Então eu estou eliminando metade dos elementos e ficando só com a outra metade. E aí eu faço de novo a comparação com a raiz. Se for maior, vou para a direita, menor para a esquerda. Se eu estou considerando que a esquerda e a direita são iguais, né, por hipótese, eu estou eliminando metade. Então toda vez que isso acontecer, você está fazendo um algoritmo que é O de log de n. Então, uma busca em árvores binárias perfeitamente balanceadas, ele é O de log de n. Ok? A gente tem também as que são O de n log de n. Por exemplo, o merge sort é um desses elementos, um desses algoritmos. Por que ele é n log de n? Porque ele faz
uma estratégia de sempre dividir, né, o vetor por 2, mas ele faz isso n vezes, né? Então, o, o algoritmo de mesclar, né, é O de n, né? E você tem o algoritmo de merge, né, que vai ser feito 2 vezes e ele, cada vez que ele faz, é com n sobre 2, né? Então, se você for resolver essa recorrência, né, você vai ver que você vai ter um algoritmo que vai ter um custo n log de n, né? É o que a gente está fazendo aqui, ó. Cada vez que ele entra, ele tem um custo de c vezes n, só que o n está sempre quebrando por 2 até que você chega aqui no final e tem um c. Então, você vai quebrar log de n vezes multiplicado por c de n. Daí, você vai ter então que o termo mais alto é c vezes n log de n, logo a sua função é O de n, log de n. Ok? Então, só simplificando, a gente tinha chegado à conclusão que sempre que você divide a sua entrada por 2 recorrentemente, né, você tem um algoritmo que é log de n. Se você repete isso n vezes, ele é n log de n. Ok? Uma função quadrática acontece normalmente quando você tem dois fors alinhados e os dois variam de 0 a n, né? É o caso, por exemplo, do bubble sort. Olha, esse algoritmo aqui é o algoritmo de bubble sort. Ele faz o i variar de 0 até o tamanho do vetor menos 1. E dentro desse laço, você tem o j variando de 0 até o tamanho do vetor menos 1. Então, para cada vez, ele vai entrar aqui n vezes, e para cada uma dessas n vezes, ele vai entrar neste aqui n vezes. Então, ao todo, ele vai entrar nesse outro vetor, nesse fora aqui, n ao quadrado vezes. Então, eu não preciso nem sair fazendo aquelas contas que a gente fez na aula passada para saber que esse algoritmo aqui é um algoritmo quadrático, ou seja, ele é O, ou big O, de n ao quadrado. Algoritmos cúbicos, seguindo a mesma ideia, se você tiver 3 fors alinhados, né, você tem um algoritmo cúbico. Por quê? Ele vai entrar neste aqui n vezes, para cada uma dessas n vezes, neste aqui n vezes, para cada uma dessas n vezes, neste aqui n vezes. Então, essa linha aqui vai ser executada n vezes n vezes n vezes, ou seja, n ao cubo vezes. Ok? Isso aqui seria um algoritmo para... Deixa eu ver o que ele está fazendo aqui. Ah, tá. Ele está comparando uma distância entre dois pontos com a distância para chegar deste ponto aí, passando por um intermediário. Então, ele vai avaliar todas as combinações possíveis, né, de comparação entre distância de 2 para distância de 2 pontos com um intermediário. Para fazer isso, ele vai rodar n ao cubo, né, vezes. Então, é um algoritmo cúbico. Tem alguns algoritmos exponenciais, que são algoritmos que são O de 2 vezes n ao cubo. Por exemplo, né, vamos supor que a gente crie senhas de n bits, ok? Ora, um algoritmo de força bruta para quebrar a senha, se você tem n bits, ele vai ser O de 2 elevado a n. Por quê? Se ele é força bruta, o que significa isso? Significa que ele vai gerar cada uma das senhas possíveis e verificar. Se eu uso n bits para fazer a senha, quantas senhas são possíveis? 2 elevado a n, porque cada bit tem 2 possíveis valores, ok? Então, se eu uso, por exemplo, uma senha de 10 bits, de 32 bits, se cada bit tem 2 possíveis valores, né, que é 0 ou 1, então é possível eu definir 2 elevado a 32 senhas diferentes com 32 bits. Então,
Para quebrar a senha por força bruta, eu tenho que gerar essas 2 elevado a 32 senhas e testar cada uma delas. Então, esse algoritmo seria O de 2 elevado a N, que é o tamanho da minha entrada, o tamanho de bits que eu usaria, por exemplo, para fazer a senha, ok? Então, um algoritmo de quebra de senha por força bruta, ele é O de 2 elevado a N, ou seja, ele é um algoritmo exponencial. Por isso que, quanto maior o tamanho, né, da senha e das possibilidades de caracteres a serem usados na senha, maior é a dificuldade, né, do algoritmo de força bruta funcionar. Ok? Ele é a variação do tempo, né, necessário para gerar as senhas é O de 2 elevado a esse número de bits que você usa na senha. Ok? Por isso é exponencial. Um outro exemplo é a sequência de Fibonacci, né? A sequência de Fibonacci, a gente tem que o Fibonacci de um número qualquer é igual ao Fibonacci dele menos 1 mais ele menos 2 e por aí vai. Então, o tempo de execução dessa função de Fibonacci é O de 1, né? Se o número passado for menor do que 2, porque se ele for menor que 2, ou se ele for 0, vai retornar 0, se ele for 1, vai retornar 1. Agora, se não for, ele vai retornar uma chamada recursiva para n-1 mais uma chamada recursiva de n-2. Então, a gente chega a essa recorrência aqui, ó, t de n-1 mais t de n-2 mais O de 1. Né? Resolvendo essa recorrência, o que não é trivial, nós vamos chegar numa função de 2 elevado a n. Se você executar esse algoritmo aqui, ó, para n igual a 100, você vai ver que o seu computador provavelmente vai ficar dias executando e não vai te dar retorno. Por quê? Ora, se você coloca n igual a 100, 2 elevado a 100 vai dar um número maior do que 3 elevado a 10 até 13º. Então, mesmo que você considerar que cada operação de computador é feita em 1 picosegundos, né, se você fizer isso com uma entrada de tamanho 100, você vai levar mais de 30 bilhões de anos para executar. Né? Então, algoritmos que têm essa característica de ser O de 2 elevado a n são algoritmos que desafiam aí a computação. Né? E por fim, a gente tem o algoritmo fatorial. O algoritmo fatorial ele ocorre quando você quer testar todas as permutações possíveis. Né? Por exemplo, um exemplo clássico de algoritmo fatorial é o problema do caixeiro viajante. Né? Qual que é o problema do caixeiro viajante? Você tem um conjunto de cidades, né? Com estradas entre as cidades, e você quer achar a menor rota para visitar várias cidades sem repetir nenhuma cidade. Para você fazer isso, você tem que fazer todas as permutações possíveis entre essas cidades, né? Ou seja, com isso você vai ter, se você tem n cidades, você vai ter n fatorial permutações entre cidades. Né? Por isso, esse algoritmo ele é um algoritmo fatorial. E aí, quando você tem coisas desse tipo, você utiliza heurísticas, né, para chegar numa solução o mais próximo possível da ótima, né, mas que você não garante que é a ótima. Por quê? Porque para chegar à ótima, se o n for grande o suficiente, né, você demoraria um tempo inviável. Né? Então aqui a gente tem só uma comparaçãozinha gráfica, né, das funções. Note, a função exponencial ela começa pior do que a quadrática. Aqui nesse ponto ela está até um pouquinho melhor, mas note a partir desse ponto como que ela aumenta muito mais rápido do que a quadrática. E a quadrática, por sua vez, aumenta muito mais rápido desde o começo do que a n log de n, que por sua vez o aumento dela é muito mais íngreme do que da linear, que é muito mais íngreme do que da logarítmica, né? Que é muito mais íngreme do que, por exemplo, uma constante. Muito não, né? Um pouco mais íngreme do que uma constante. Então, note, é por isso que, independente, vamos supor que
um algoritmo seu, você chegou à conclusão que o tempo de execução dele, né, aquela funçãozinha de tempo, é 42n² mais 5n. E o outro é 1500n mais 45. Ora, a primeira é 42n² mais 5n, ela é O de n ao quadrado. A segunda é 1500n mais 45, por exemplo. Você vai falar, pô, mas 1500n, muitas vezes, para n's pequenos, é maior do que 42n². Mas por que eu prefiro a quadrática e nem olho quando é maior? Porque olha como que a quadrática cresce e olha como a linear cresce. Então, por mais que para alguns valores a quadrática seja pior do que a linear, na hora que você colocar um n grande, como ela cresce muito mais rápido do que a linear, você vai chegar num ponto que ela vai passar da linear e depois que ela passa, ela nunca mais volta a ser menor, né? Então, é por isso que a gente prefere, né, quando a gente tem que escolher entre dois algoritmos, um algoritmo que é Big O de n a um que é Big O de n². E aí a gente prefere um que é Big O de n log de n a um que é n² e por aí vai, ok? Aqui a gente tem só para comparação, né? Se a gente considerar, por exemplo, que uma operação demora 10 a menos 9 segundos, né? E a gente tem uma entrada aí de tamanho 10, em um algoritmo que é log de n, a gente vai ter menos que 0,01 segundo para executar. Se for O de n, se for n, a mesma coisa. Se for n log de n, também vai ser menor que 0,01 e por aí vai. Ou seja, todos eles, ó, inclusive o fatorial, se eu tiver uma entrada de tamanho 10, todos vão ser menor do que 1/100 de segundo para executar. Mas se eu dobro e coloco o tamanho 20, note que aqui ó, o fatorial já levou 77 anos, né? Enquanto todos os outros continuam menor que 1/100 de segundo. Já se eu coloco o tamanho 30, o fatorial nem vou calcular, o que é exponencial leva um pouco mais de 1 segundo, mas os outros continuam com 1/100 de segundo, e assim vai. Na hora que eu coloco, por exemplo, 100, uma entrada de tamanho 100, o fatorial já estourou, foi para 10 a 13. Mas os outros continuam todos menores que 1/100 de segundo. Na hora que eu coloco uma entrada de tamanho 1000, a gente nota que esses todos aqui ficam menores, ficam menor que 1/100 de segundo, mas o cúbico já chega a 1 segundo. Se eu coloco 1 milhão, né, que seria o 10 a sexta, note que só o que é log de n e o que é n, O de n, continuam com centésimo. Mas o n log de n já foi para 2 centésimos, o n ao quadrado já foi para 16 minutos e o que era n ao cubo já foi para 31 anos. E por aí vai. Então, note que quando você aumenta o tamanho da entrada, esses algoritmos aqui, ó, quanto mais para a direita, tá, né, a ordem de complexidade mais alta, ele cresce muito rápido, né, o tempo de execução. Então, por isso que, independente das constantes que estão multiplicando esses termos, nós sempre preferimos os termos de menor constante, as funções que os termos são de menor constante, ou seja, que tem menor grau de ou ordem de complexidade. Ok? Aqui a gente mais uma vez faz exemplos, né? Então, O de 1. O de 1 são sempre algoritmos que têm a quantidade de operações constantes. Por exemplo, um algoritmo para somar dois números. Log de n são log de n são os algoritmos logarítmicos. Então, quando você tem uma pesquisa em uma árvore binária que está balanceada, né, ou quando você vai inserir um elemento numa heap, por aí vai. Linear, quando você percorre um vetor todo uma vez só. Por exemplo, eu quero achar o maior elemento de um vetor, ou eu estou fazendo uma busca por um elemento dentro de um vetor. Ou seja, quando você tem um ciclo dentro de um elemento. N log de n, que são os linearítimos, né, ou linear logarítmicos. A gente tem algoritmos de ordenação, né, o merge sort, o heap sort, são exemplos clássicos de algoritmos com n log de n. Quadráticos, quando você faz dois ciclos dentro de um vetor. Né? Então, por exemplo, o bubble sort. Cúbica, quando você faz três ciclos dentro de um vetor. Né? Por exemplo, você tem o algoritmo de Floyd-Warshall. O exponencial, quando
Você tem pesquisas exaustivas, né? Por exemplo, para quebrar uma senha que usa N bits, né? Que aí você vai ter que fazer essas N combinações. E fatorial quando você tem que fazer todas as permutações possíveis dentro do seu conjunto. Por exemplo, o problema do caixeiro viajante. Ok? E aí, sempre, o que são as que têm melhores desempenhos? Daqui para baixo, né? A constante é o melhor desempenho, depois o logaritmo, linear, linear, logaritmo, quadrática, cúbica e tal. Quando a gente fala de Big O, né? Se eu chego à conclusão que ela é Big O de n, ou seja, ela é limitada superiormente por n, eu posso dizer que ela é Big O de qualquer coisa que está aqui para baixo. Né? Uma coisa que é Big O de n é também Big O de n ao quadrado, porque se ela está sempre limitada superiormente por n, ela também vai estar por n ao quadrado. Mas ela não é θ. Se ela é θ de n, não necessariamente, ou não, ela não é θ de n ao quadrado. Né? Por quê? Porque se ela é O de n, ou seja, n é um limite assintótico superior, n ao quadrático também será um limite assintótico superior. Mas não é um limite assintótico superior justo. Né? Não é o θ de n ao quadrado. Mas isso é só um detalhe técnico. Tá? Em geral, quando a gente fala que é O de n, a gente está se referindo a limite justo. Então, é a mesma seria como se a gente estivesse falando θ de n. Ok? Então, quando eu falo, por exemplo, que o mesh de sorte é O de n log de n, né? Eu estou me referindo ao limite justo mesmo, ok? Isso é só um detalhe técnico, essa questão do se ela é limitada superiormente por esse também pelo de cá, ok? Então é isso, pessoal. Eu acho que agora é tentar fazer o exercício e tirar as dúvidas depois, ok? Bons estudos e cuidem-se.